Vamos lá, pessoal. Excelente dia, tarde, noite, saudações. Faz um tempo aí que nós não nos vemos. Eu não gravei aí faz algum tempinho. Estava bastante atarefado, galera. Vocês imaginam, né? Enfim, naquele momento que eu comecei a gravar, a gente começou a postar vídeo aqui no canal. Era o momento inicial do TCU. Obviamente, o trabalho no serviço público, enquanto algumas pessoas acham o contrário, ele é puxado, né? Enfim, a gente tem que entregar muito valor. Afinal de contas, a gente tem uma remuneração muito boa para isso, então tem que ter uma entrega de valor muito grande. Mas agora eu consegui aqui dar uma encaixada no horário, começar a voltar a gravar aí, até porque nós temos excelentes oportunidades, né? Temos, finalmente, né, o nosso edital do CNU, há muito tempo prometido. O pessoal falava, vai sair, finalmente saiu. Já até faz um tempinho, eu esperei para ver se haveria retificações, de fato, houve algumas retificações. E agora que a gente está tinindo, qual é a minha ideia, queridos? Eu vou começar a gravar para vocês 3 projetos, digamos assim. Né? A gente vai ter as aulas de Administração Pública Federal, que é essa que a gente vai gravar agora. Né? Então, fazer ali, de repente, 2, 3 questões, lógico, abordando também um pouco da matéria, trazendo um pouquinho de conhecimento. Então, enfim, vai ser um formato um pouco diferente do que a gente fazia outrora. Né? Os vídeos antes, não sei se vocês lembram, né? Eles sempre ficavam ali na casa dos 10 minutos, às vezes ultrapassavam um pouquinho, às vezes um pouquinho menos ali. Mas até agora, galera, de fato construir um conhecimento bem sedimentado. Então, vamos num ritmo um pouco mais lento, um pouco mais tranquilo, um pouco mais cadenciado. Até porque eu imagino que a prova do CNU, não é que eu imagino, não estou tirando vozes da minha cabeça, né, queridos? Mas pelo que tudo que é indicado, né, pelo que a ministra comentou, porque os responsáveis, né, pelos tomadores de decisões, né, do CNU estão sempre afirmando e comentando, não parece que vai ser uma prova muito decoreba, né? Assim, uma prova que vai exigir assim eu preciso ter estudado absolutamente. Não é que você não precisa estudar, veja, mas o nível de raciocínio ele vai ser mais importante. Então, essa sua maturidade na resolução de questões vai ser mais importante. Então, dito isso, galera, né, para trazer sempre com aquela ideia de trazer um ensino de qualidade gratuito aqui no YouTube, de forma que quem quiser, enfim, puder, tiver quero estudar, né, enfim, estou nessa onda, a ideia é que a gente vai ajudar essa galera justamente atacando aqui essas matérias. Eu acabei começando e não terminei, então a gente vai ter a Administração Pública Federal, ela é comum a todos os blocos de ensino superior, que é do 1 ao 7, teremos também a parte de finanças públicas, eu já vou gravar já o primeiro encontro, e aí a gente vai ter também, né, do bloco 1 ao bloco 7, todos os blocos têm também finanças públicas, e eu vou gravar um módulo, aulas separadas, eu vou fazer a playlist separada para vocês poderem acompanhar direitinho, para a galera do bloco 8, né, não ficar carente também, imagina, gravando aí de matéria do bloco 1 ao 7, e eu que sou nível intermediário, nível médio, quero fazer o bloco 8, não vou ter aí um gracejo? Claro que vai, meus jovens, claro. Vou gravar ali a parte de matemática para vocês. Beleza? Então, recapitulando, galera, para quem está assistindo esse vídeo agora, já saber como é que vai funcionar. Nós vamos ter aulas, nós vamos ter encontros ali, resolvendo algumas questões. A princípio, eu estou pensando aqui na cabeça, vai depender também do nosso tempo ali, mas algo em torno de 3 questões, abordando matéria, ainda num ritmo bem cadenciado, para vocês pegarem bem esse conteúdo, né, de Administração Pública Federal, comum aos blocos 1 ao 7, ou seja, todos tirando 8, de finanças públicas também comum, de 1 ao 7, tirando o 8, que é o nível médio, e para a galera do bloco 8, né, não ficar triste, teremos os de matemática. Fechado? Dito isso, queridos, vamos nessa, que é bom a beça. Então temos lá já o nosso quadrinho. E qual é a ideia, galera? Eu sempre vou puxar aqui para vocês como se fosse uma sala de aula de fato, né, com a vantagem de ser digital. Então eu vou puxar ali uma questãozinha para a gente. Estou dando preferência inicialmente, galera, para questões da SESGRA Rio e mais recentes, beleza? Então essa primeira questão aqui, jovens, ela particularmente, só para vocês saberem, tá? SESGRA Rio 2023, né, da Transpetro, beleza? Então, dá uma formatadinha aqui de leve, quando vocês vão se preparando aí, já montando ali o seu caderninho para revisar e bater um papo, ficar uma coisa bem bonitinha. E como eu disse, galera, assim, nos outros vídeos que eu gravava, eu acabava botando uma velocidade ali de resolução um pouco maior, né, até porque a gente está falando de prova do nível TCU, né, particularmente, que é um nível um pouco mais puxado, e até pela última prova nós tivemos, né, um tempo muito escasso, então a gente fazia um ritmo ali um pouco mais pegado mesmo. Havia até reclamações, né, algumas pessoas falavam, você está indo muito devagar, outros reclamavam, você está indo muito rápido, mas a galera, a tendência, galera, é que vocês, eu possa atender o máximo possível. De repente a pessoa que acha, tá meio devagar, bota na velocidade 2 e taca-lhe pau ali, como diríamos antigamente. Então beleza, queridos, vamos lá, essa primeira questão aí, questãozinha 1 de novo, SESGRA Rio 2023, profissional Transpetro, né, advocacia, nível superior, obviamente, né? Então bota aí questão 1, você que está copiando aí no seu caderninho. Um administrador de empresas exerce cargo comissionado em determinado órgão público que está assoberbado de requerimentos compleitos diversos.
Com o intuito de resolver o problema, cria sistema de metas com prêmios de produtividade, buscando respaldo em autorização normativa recentemente aprovada. Beleza. No caso em tela, está sendo realizado o princípio aplicável à administração pública da... Bom, galera, são duas, digamos, dicas, né? Porque uma, na verdade, é dica e a outra ele tenta fazer você dar uma escorregadinha, digamos assim, mas ele dá duas dicas nesse enunciado, galera. Então, de novo, né? Questãozinha dessas Gran Rio, acho um nível bem bacana que poderia estar no nosso CNU, né? E vamos por partes, então, como diria o Jack, né? O estripador, beleza? Então, aqui, galera, quando ele fala aqui pra gente, com o intuito de resolver o problema, cria sistema de metas aqui, ó. Cria sistema de metas com prêmios, olha a palavra-chave, galera, de produtividade. Ai, pai. Então o cara tem que produzir, né? Guarda no coração. Aí ele fala, galera, por isso que eu falei, né? Ele bota ali meio que para tentar despistar, acredito eu. Fala assim, ó, buscando respaldo em autorização normativa recente. Carlos, por que você acha que é para despistar, né? Porque quando ele fala isso ali, talvez ele esteja querendo forçar um pouquinho a barra para algum outro princípio, né? Chutar algum outro princípio. Então, primeiro ponto, galera, já que a gente está falando aqui de uma questão que envolve princípio, ele fala aqui, ó, princípio aplicável de administração pública, eu acho que nada mais justo a gente caçar ali na nossa Constituição Federal de 88, né, em seu artigo 37, o que é dito acerca desses princípios, né? Então, vamos lá devagarinho, né? Para quem já está lembrando aí, existe um mnemônico que todo mundo gosta de citar, mas eu vou pegar direto ali na nossa letra da lei. Beleza, galera? Então, lembrando aqui no nosso 37, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Bom, galera, nesse caso especificamente eu não vou ler o resto, não vou ler os incisos que estão abaixo, porque são vários incisos. Eu estou mais preocupado ali com o nosso caput. Então, ó, vou roubar aqui, pegar só o caputzinho e já traz aqui para nossa revisão, ó. Pimba. Tá aqui, nosso artigo 37. Deixa eu botá-lo aqui um pouquinho de ladinho. Né? Pronto, tá aqui, galera. Então, de novo, né, quais são os princípios explícitos que a nossa Constituição traz para a administração pública? Olha lá, tá de vermelhinho, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Galera, dando uma passada rápida, tá? Só pra gente lembrar. Pô, legalidade, fazer aquilo que está na lei a princípio, né? É claro que ele tem uma interpretação um pouco dicotômica, né? São duas visões um pouco distintas, né? Que para a administração pública, ela só pode fazer aquilo que está de fato na lei, né? O que a lei prevê. E para o administrado, né? No caso, para o cidadão comum, digamos assim, ele pode fazer tudo aquilo que não é contra a lei, ou seja, tudo aquilo que a lei não impede. Então são liberdades distintas, né? Beleza, tranquilo, só pra gente lembrar. Tem vários princípios ali dentro, galera. Por exemplo, o princípio da reserva legal, né? Determinados assuntos devem ser tratados especificamente por lei, e por aí vai, mas é só para vocês lembrarem que existe. Impessoalidade, galera. Dentro da administração pública, a gente não lida a princípio com pessoa, né? Eu sei que é estranho falar isso, parece que gera uma... Ah, então por isso que ele me trata mal. Não, veja, não é isso, tá? Mas na impessoalidade a gente traz aquela essência do princípio da finalidade, ou seja, o fim é um interesse público, independente de com quem eu estou tratando. Então eu não posso tratar o João diferente da Maria a princípio, se eles dois estão sob a mesma demanda e estão sob a mesma tutela. Seria mais ou menos essa a ideia. Tranquilo, queridos? Moralidade, não basta ser correto, né? Não basta ser legal, tem que parecer legal. Então, aquele exemplo bem clássico que aparece em algumas literaturas. Né? Abriu-se uma licitação para comprar carros para o transporte de determinadas autoridades. Né? E aí, não, mas a autoridade botou ali para ser uma... Cara, vou chutar alto, tá, galera? Uma Mercedes-Benz, uma SUV da Mercedes-Benz que custa 800 milhões de reais. Cara, tô chutando alto, galera, pelo amor de Deus. Mas a ideia é, conquanto isso seja legal, pois a Lei 14.133, a nossa lei de licitações, ela prevê essa possibilidade, desde que haja concorrência e tudo mais, a ideia é que na moralidade você tem que trazer um conceito do que é justo, que é certo, digamos assim. Então faz sentido, né? Enquanto de repente o salário mínimo ali está na casa de R$1.000, um pouquinho mais de R$1.000, claro, atualmente, mas faz sentido eu botar então essa situação? Será que isso estaria atendendo o princípio da moralidade? Complicado. O princípio da publicidade, galera, confunde muito com o princípio da transparência, né? Muitas vezes a galera dá uma confundida, mas é porque a publicidade ela não só, né, tem a ver com a divulgação. Então lembra do Diário Oficial da União, de repente ele que aparece, mas ele também funciona como uma medida de eficácia para determinados atos, ou seja, um ato ele só é
eficaz, ele só pode ser aplicado uma vez que ele seja publicado. Né? A transparência, ela exige uma coisa um pouquinho mais ativa, ela é um pouquinho diferente de fato, inclusive é trazida na nossa LRF, a gente vai comentar isso posteriormente, mas só para vocês terem uma diferençazinha ali na cabeça, beleza? De novo, galera, tô dando um apanhadão geral, a gente não está aprofundando muito, fica tranquilo. E a eficiência, galera, é interessante, porque é o último princípio a entrar na Constituição, né? Ele entra na emenda constitucional de, salvo melhor juízo, 19 de 98, beleza? E aí a gente traz essa ideia de que, galera, beleza, eu tenho que seguir a lei, eu tenho que ser impessoal, ou seja, não posso favorecer A ou B, ou eu não posso, né, lidar com a administração pública como se o indivíduo fosse, digamos assim, né, o cara que rege a administração. Não sei se me faço entender. Mas quando você vai falar, né, você vai, por exemplo, no INSS falar alguma coisa, você não está indo para falar com o João especificamente, servidor público. Você está indo para falar com o representante do INSS, que porventura pode ser o João, pode ser a Maria, pode ser o José, e aí não importa muito. Por isso a questão da impessoalidade, né? Você está indo lá para falar com o representante do órgão, mas o que interessa de fato é falar com o órgão. Tá? Outra visão da impessoalidade. Mas enfim, queridos, voltando, né? Então, aqui nesse processo que a gente estava falando, é porque não basta a gente ficar preso a todos esses princípios de outrora. O que a eficiência traz para a gente? Até, vejam o ano, né, 98. Lembra que em 1995 a gente teve o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que é quando a gente tem aquela consolidação, aquela tentativa, digamos assim, mais firme, melhor do que a do Decreto-Lei 200 de 67, de trazer a administração pública gerencial, ou seja, trazer aquelas ideias que já existiam na administração, né, privada para a administração pública. Então, trabalhar com mais eficiência, trabalhar com entregas, gerar, né, ou entregar mais autonomia para os servidores, mas desde que eles cumpram as metas. Já estou entregando, hein? Estou entregando ouro, hein? Cria sistema de metas. Mas estão entendendo a ideia, galera? Quando você fala do princípio da eficiência, é você ser eficiente. Carlos, o que significa ser eficiente? É você entregar mais consumindo menos. Falando termos mais lindinhos, né? Vou usar aqui um pouquinho do inglês, mas é você ter mais output, ou seja, mais saídas, tendo menos entradas, porque a eficiência é uma medida que pode ser feita matematicamente. Né? É justamente o que você entrega sobre o que você consome. E quanto mais eficiente você é porque você está entregando mais, consumindo menos. Um exemplo bem legal, assim, para a gente lembrar e ter um conceito na cabeça do que seria eficiência, galera, pensa no carro, né? Qual é o carro que é mais eficiente? A princípio, galera, numa viagem, né, de, sei lá, 100 km, você vai fazer uma análise basicamente, tudo bem que tem desgaste de peças e tudo mais, tá? Eu sei disso, queridos, mas pensando assim mais diretamente, no consumo de combustível. Né? Então, qual é o carro mais eficiente a princípio? É aquele cara que vai consumir menos combustível. Por quê? Ele fez a mesma entrega, ou seja, me levou do ponto A ao ponto B, eu chutei aqui 100 km, mas o cara que consumiu menos combustível, ele teve menos input. Então, essa razão, né, de entrega sobre entrada, digamos assim, né, sobre saída sobre entrada, ela vai ser maior quando eu consumo menos. Galera, dei uma expandida, saiu um pouquinho do que seria de fato a administração pública, mas para vocês entenderem o que seria eficiência. Fechado, jovens? Bom, dito isso, queridos, vamos dar uma passada aqui de olho, né? Letra A, ele fala aqui do princípio da moralidade. Opa, já sabemos que não é, né? Havíamos comentado outrora, né? A gente pode até buscar aqui, galera, ó, dentro do princípio da moralidade, vou puxar aqui, galera, um trechinho da Maria Silva de Pietro, né? Maria Silva Zanella de Pietro, do livro dela de Direito Administrativo. Vou pegar só um excertozinho aqui, só um pedacinho, para vocês lembrarem aqui, né? Então, para moralidade, bota aí para vocês revisarem depois. Vou botar de azulzinho. Ó, moralidade. Ela traz pra gente esse pedacinho aqui, ó. Caramba. Carlos, só não ficou legal do jeito que apareceu aí, né? É verdade, concordo com você. Vou botar aqui embaixo assim, depois eu trago pra cá pra você revisar depois, ó. Pronto. Então, galera, o que a de Pietro traz pra gente ali, ó? Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora, desculpa, querido, embora, perdão, galera, deu uma crise de tosse aqui terrível, Jesus Cristo, Maria e José, voltei. Então, ó, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Então, lembra que eu falei, galera, a moralidade, ela não é que ela extrapola, mas ela tem muito mais a ver com o que é moral, com o que é correto, não basta estar na lei.
né, ele tem que representar de fato a correção, né, a correição nesse caso, né? Então tá ali, o princípio da moralidade citado aqui pela Di Pietro, beleza? Bom, o princípio da publicidade, galera, pelo que a gente comentou também já sabe que não é, né? Vamos ver se a gente consegue, se não me engano eu tenho aqui um separadinho do Eli Lopes Meireles também, galera, ó. Chama pra cá. Essa publicação aqui é minha, galera, é de 2016, eu acho que tem até livro mais recente, mas só para vocês ficarem ligados aí. Então, ó, publicidade, bota de azulzinho também, publicidade, bota ali o comentáriozinho do Eli Lopes Meireles. Em princípio, todo ato administrativo deve ser publicado, porque pública é a administração que o realiza. Só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da Lei 8.159 e por aí vai, né? 12.527, essa aqui é a lei, né, de Lei de Acesso à Informação, decreto 2134 de 97. Bom, galera, chegamos lá. Só de curiosidade, tá? A letra D e a letra E é viagem, tá? O maluco não falou coisa com coisa. Não são princípios aí a princípio que a gente tem, organização, solidariedade, não seria o caso. E realmente nossa respostinha ali correta seria a letra C, né? De como é bom estudar para o CNU, né? Sensacional. E aí, galera, para esse nosso princípio aí, né? A gente tem aqui também o livrinho, aliás, esse aqui eu tenho físico aqui, inclusive, do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Vamos botar aqui só para a gente lembrar. Princípio da eficiência. E galera, claro, né? Havendo necessidade de você, caso eu queria fazer uma anotação ali melhor do que você está escrevendo e tal, é só dar pausa, né, galera? Lembra que você está no YouTube, né? Com quanto que a gente tem que te levar da maneira mais presencial quanto possível. Mas, pô, eu queria dar uma lida ali, queria voltar e tal. Galera, fique à vontade, tá? O canal é de vocês, é para ajudar vocês de fato. Então, tá aqui. Bota lá, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Só corrigir aqui. Pimba. Vamos lá, eficiência, galera. Busca-se o atingimento de objetivos traduzidos por boa prestação de serviços de modo mais simples, mais rápido e mais econômico. Aquilo que a gente falou, né, galera? É entregar consumindo menos. Ou seja, mais rápido eu estou consumindo menos tempo. Mais econômico eu estou consumindo menos grana, menos din-din, né? Ou seja, melhorando a relação custo-benefício da atividade da administração. O administrador deve sempre procurar a solução que melhor atenda ao interesse público, levando em conta o ótimo aproveitamento dos recursos públicos, conforme essa análise de custos e benefícios correspondentes. A eficiência tem como corolário a boa qualidade. E aí, galera, é justamente o que ele fala no enunciado, né? Eu acho que assim, a palavra-chave, galera, quando ele fala aqui, ó, metas, produtividade, tinha que dar aquele estalo na sua cabeça e pensar, opa, esse cara aqui está querendo me levar lá para a parte da eficiência. E por isso que eu comentei com vocês, agora que a gente já deu uma olhadinha geral aqui, galera, quando ele fala aqui no finalzinho, né, buscando respaldo e autorização normativa recente, de repente ele estava tentando forçar um pouquinho a barra para você se confundir com legalidade, mas repara que ele não fez a pegadinha. E aliás, isso é outra característica que é aguardada do CNU, tá, galera? Pelo que está sendo dito assim, né, pela ministra e pelos organizadores, não me parece ser uma prova que vai ter muitas pegadinhas, assim, muita malemolência necessária ali para ser resolvido. Beleza? Acredito eu que seja uma prova mais, digamos assim, direta, sem enrolações, né? Pelo que eles dizem, até para um princípio de inclusão, ser uma prova mais acessível à maior parte da população, a ideia acho que seria essa, tá, galera? Então, só para vocês ficarem ligados. Então, mais uma vez, queridos, resposta aqui, letra C, né? Acho que bem questãozinha bem tranquilo. E vamos para a próxima, vou fazer mais umazinha aqui. Questão número 2. Cara, você vai seguir uma ordem, a próxima aula vai fazer 3, 4? Não, galera. No princípio não, tá? É como se fossem aulas isoladas mesmo, então fazer 1, 2, se fizer mais uma, por exemplo, vai ter a 3 e por aí vai, tá? Mas não fiquei muito presos a isso não. Então, ó, queridos, está aqui. Próxima questãozinha para a gente pegar aqui. Essa também, ó, Sesgran Rio, só que essa aqui da AG Rio, tá? Prova de advogado da AG Rio. Então tá aqui a nossa questãozinha. Deixa eu só dar aquela arrumadinha para ficar bacana. Tá aqui. Galera, como é que estão os estudos? Cara, comenta aí embaixo, galera. Fala aí comigo, se quiser trocar uma ideia, né? Eu prometo que eu vou ler e responder o quanto antes, tá? Eu sei que houve alguns comentários aí durante algum tempo, galera, que eu demorei para responder e tal, mas como eu falei, né? Aqui o meu projeto aqui com vocês é mais no sentido de ajudar mesmo, né? Mas o meu principal trabalho e renda não é aqui no YouTube, obviamente, né? E eu imagino que, sinceramente, nunca vai ser.
né? Mas a ideia aqui é tentar ajudar, galera. Como eu sempre dei aula e hoje eu estou na administração pública, né? Vocês sabem, eu dava aula de física, tanto que tem alguns vídeos aí de física no canal. Então a ideia é a gente ir trocando essa ideia e tentar inserir, galera. Eu sei que o cursinho, às vezes, né, para concurso é muito caro, é complicado, conquanto a gente tenha muitas coisas aí no YouTube, eu tento trazer também mais uma coisinha e de repente um jeitinho a mais, uma questão a mais, um jeitinho a mais para você aprender. Beleza? Então é aquele velho princípio, galera. Todo mundo pode, você só não pode desistir. Tem que perseverar para chegar lá. Mas todo mundo pode, vocês vão conseguir, cara. Confia em você, estuda, se esforça. Cara, com esse advento do CNU, acho que é uma grande oportunidade, é um leque de vagas muito grande, a concorrência está grande, então isso na verdade ajuda vocês, né? E para quem está começando a estudar agora, galera, é top, né? Porque mudou tudo, as regras do jogo todas foram mudadas, digamos assim. Então tá meio que novo para todo mundo, sacou? Então vamos juntos, queridos, vamos nessa. Um funcionário de autarquia federal foi demitido após passar por processo administrativo disciplinar, em que for observada a ampla defesa e o direito ao contraditório, sob a acusação de que teria cometido infração funcional relativa ao recebimento indevido de vantagem econômica. Em razão do ilícito penal, tal funcionário foi processado criminalmente. Contudo, na esfera judicial, foi provado que o réu não concorreu para o suposto ato delituoso que motivou sua demissão. Nesse caso, a repercussão da decisão penal absolutória. Galera, isso aqui é muito interessante, né? Eu sou formado em engenharia e física, então eu não tenho todo aquele jurídico que eu tenho certeza que muitos de vocês têm, né? Mas aqui, quando ele fala, olha, finalzinho ali, tá? Na esfera judicial, foi provado que ele não concorreu, cara, para o suposto ato delituoso. Ou seja, ele está falando aqui, galera, que na esfera judicial, que é a esfera, né, perdão, entre aspas, mais grave, né, é a esfera que ela tem uma consequência mais grave, que é a própria privação de liberdade. Então é uma esfera que ela costuma imiscuir, né, costuma ser mais detalhista, costuma respeitar um rito, né, muito próprio e muito mais dificultoso, digamos assim, no sentido de que, cara, as coisas para acontecer ali tem que ter uma certeza muito grande, né? Então, quando isso acontece, né, quando você tem essa negativa de autoria, ou há um outro caso também, tá, galera? A negativa de existência do fato, né, isso também pode acontecer, e isso, ele, na verdade, acaba respingando, entre aspas, para todas as outras esferas. Então, quando ele fala aqui pra gente, né, embaixo, tá? Nesse caso, a repercussão da decisão penal absolutória, aí, galera, o que ele está querendo saber? Olha, na esfera penal, já restou provado que esse cara não participou do ato, que foi o que fez ele ser demitido. E ele quer saber, olha, isso aí vai respingar, vai explodir para outras esferas? E a resposta é, vai. Beleza, galera? Vai sim. Na verdade, vai para todas as outras esferas, seja civil, seja administrativa, mas nesse caso vai sim. Então, se a gente tivesse lá na hora da prova no CNU, galera, repara que você já poderia tirar duas opções aqui, ó. Tanto a opção da letra E, porque ele fala, ó, não vincula, e vincula sim, tá, gente? Como eu tô falando, queridos, quando a esfera judicial, né, ela mostra que não há autoria desse réu, esse réu não participou do ato delituoso, que é o que a gente chama de negativa de autoria, cara, isso vai expandir, sim, isso vai vincular as outras esferas. Lembra? Por quê? Porque a esfera judicial é que tem o processo mais, digamos assim, difícil, é o processo mais detalhista, é nesse sentido, tá, galera? Por quê? Porque a consequência da esfera judicial é a privação de liberdade. E lembra, liberdade, né, é um dos princípios fundamentais. Cuidado, tá? Mas o que eu quero dizer é um dos direitos, né, fundamentais de existência do ser humano. Beleza, galera? Se você for lá para o nosso artigo 5º, vocês vão encontrar isso também. Fechado, queridos? Vamos junto devagarinho. Então, ó, não vincula. Esses dois aqui a gente já poderia tirar fora. Os outros todos, ó, vincula. Então, vamos lá. Letra C. Vincula a esfera administrativa e permite que esse funcionário seja reconduzido ao cargo. Ah, olha como é que ele é sapeca, hein? Galera, A, B e C são possibilidades. Mas olha a outra jogadinha que ele fez aqui. Pô, questãozinha maneira, pessoal. Ó, ele fala agora de reintegração, ele fala de reversão e ele fala de recondução. Ah, isso é maneiro, hein, galera? Vamos lembrar. Quando é que eu tenho esse fenômeno aí da recondução, queridos? Estão lembrados? Quando é que eu reconduzo, né? Um exemplo, né, que me vem à cabeça aqui é quando, por exemplo, tá? Por exemplo, você está em estágio probatório, né? Vamos supor que você já é servidor público. Você é servidor público no STJ, por exemplo, né? E você passou, por exemplo, agora para o concurso do AFT.
Aí você está lá no estágio probatório, mas, cara, pô, por uma infelicidade, alguma coisa que aconteceu, ou enfim, o estágio probatório é muito difícil mesmo, você é reprovado no estágio probatório. Nesse caso, você sendo estável, né, no cargo lá do STJ, você vai ser reconduzido ao seu cargo anterior, porque você já tinha estabilidade naquele cargo. Né, é um dos casos. Ou então, por exemplo, né? Aliás, eu vou até deixar um pouquinho, mas imagina que você está num cargo. Eu não vou usar o nome porque senão vocês vão roubar e já vão saber a resposta. Mas você já está num cargo. E outrora havia um ocupante que por um motivo teve que sair, né? Ele foi demitido desse cargo. Mas esse cara, ele conseguiu mostrar que a demissão dele foi injusta, que é o caso que a gente falou ali em cima. E ele volta para esse cargo. Não estou falando ainda qual é o nome desse voltar, tá? Mas ele volta para esse cargo. Você estando nesse cargo, na verdade, você vai ser reconduzido para o cargo que você ocupava outrora, por exemplo. Tá, galera? Esse é mais um exemplozinho que a gente tem aí. Beleza? Com relação à reversão, galera. Reversão é quando você tem, né, a aposentadoria voluntária e você pede para voltar. Eu lembro que reversão, o macetinho, né, é o reverter de velhinho, né? Reverter. Então você pede para voltar, então você pode ter ali, você pode ser revertido ao cargo que você ocupava outrora. E por fim, que é o que nos interessa mais, que é o caso justamente que é descrito na questão, galera. Quando você tem, né, a demissão e, nesse caso aqui pela via judicial, né, ele consegue voltar, ele consegue ser, ao termo, hein, reintegrado ao cargo, ele consegue a reintegração, a gente de fato tem esse fenômeno aí da reintegração, né, do nosso servidor público. Fechado? Então, Carlos, quando é que acontece a reintegração? Quando você teve a demissão e ele consegue reverter essa demissão, né, então, porque foi uma decisão por motivo injusto, né, e judicialmente ele consegue reverter, ele é reintegrado ao cargo. Esse é o fenômeno da reintegração. Ou seja, galera, nesse caso aqui, a resposta seria a letra A, de fato, né? Então fiquem ligados, tá? Nesse caso aqui especificamente, quando a gente tem essa questão da negativa de autoria, né, ou a não existência do fato, a gente tem essa repercussão nas outras esferas daquilo que acontece ali na esfera penal. Fechado, queridos? Então, nesse caso especificamente, achei bacana a questão, legal, né, que ele cobra duas coisas distintas ali. Lembrem-se desses casos de reintegração, reversão e recondução. É bacana vocês darem uma revisadinha nisso. Se jogarem no próprio Google, tá, galera? Vocês conseguem revisar bem isso aqui. E com relação à ideia de repercussão, né, que a gente tem da decisão penal frente às outras esferas. Bom, galerinha, dito isso, a ideia é que a gente vai ter mais vários encontros. Vou gravar, agora mesmo eu devo gravar mais alguma coisinha ali de finanças públicas. E vamos soltando, galera. E estudem, galera. Estudem que vale muito a pena. Tá? Esse concurso está muito bacana. Aliás, esse eu estou falando do CNU, mas paralelo ao CNU a gente tem STN, tem APO do Ministério do Planejamento, enfim, tem um bocado de coisa aí. Estudem, galera, estudem que vale muito a pena. Tá? Dito isso, forte abraço. Até breve, queridos.